Olá, pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Nós vamos fazer aqui a correção do volume 2 da apostila de língua portuguesa. As questões da página 6, elas são pessoais, né? Porque você tem que fazer a fotografia aí da paisagem noturna, fazer as comparações com Van Gogh, né? Na questão 2, o lugar que você retratou é particular, certo? Você vai descrever a imagem para o papai e a mamãe, quem tiver aí do seu ladinho. O que há em comum entre a sua fotografia e a de Van Gogh, então é particular, né? Depende da imagem que você tem aí. Na sua opinião, que palavra define noite, né? O que seria noite para você e o que você prefere, noite ou dia e por quê, na questão 6. E você vai conversar sobre o que é a noite, né? A noite nós sabemos que é o período entre o pôr e o nascer do sol, né? O movimento responsável pelo dia e pela noite é um movimento de rotação. Nós já estudamos isso em ciências, no ano passado, esse ano de novo, nós comentamos sobre o assunto, né? História também, nós falamos sobre isso quando a gente foi estudar o calendário gregoriano e tudo, então vocês já estão craque. Nós vimos, lemos e discutimos já sobre a lenda como surgiu a noite, né? Estava presa dentro de um caroço de Tucumã, foi escondida, né? O caroço foi escondido pela cobra grande no fundo do rio, e as pessoas vão até ela, pedem para ela libertar a noite, né? A árvore, o rio, todo mundo pede, os índios, né? Vão até ela, pedem, porque estão todos cansados, não conseguem descansar, não conseguem repor as energias, porque sempre é dia, nunca anoitece. Aí nós vimos que nas outras partes surge, né? A personagem que é a filha da cobra grande, ela se casa, ela não tem a necessidade da noite, ela descansa quando ela sente necessidade, porque ela é feiticeira como a mãe, e fica sensibilizada com o marido por ele não poder descansar, então pede, né, a mãe dela, que é a cobra grande, que liberte a noite para que todos possam descansar. Como ela é filha, acredita-se que o pedido será aceito, né? Que será realizado, e realmente a cobra grande liberta a noite, pede que os irmãos do marido levem o caroço até a filha para que ela liberte a noite, mas aí vocês viram que eles não obedeceram. Acabaram libertando a noite no meio do caminho e foi uma grande confusão, mas aí a filha da cobra grande conseguiu resolver tudo no final. Só que eles tiveram um castigo, né? Nós vimos isso lá quando nós discutimos sobre a lenda. Então, como nós já fizemos toda essa análise, podemos passar para as questões. Questão 2. Assinale o tipo de narrador presente nessa lenda. Tá claro, né, que é o narrador observador, como se alguém estivesse observando os fatos de longe, né? Ele não participa da história e estivesse escrevendo e contando aquela história ali pra gente, como nós conhecemos. Copie o trecho, um trecho que justifique a sua resposta anterior. Então, olha só. O trecho que nós podemos destacar aí é: todos tinham medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertassem a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido, queria a noite só para ela, né? Porque ali de dia ela podia esquentar um pouquinho, que nós vimos que as cobras elas se adaptam, né? A temperatura adapta-se ao ambiente em que ela vive. E a cobra grande queria a noite só para ela e queria ficar ali de dia, de boa, né? Esquentando no seu solzinho, certo? Como nós já vimos, a narração em terceira pessoa, ela acontece quando o narrador observa os fatos, né? E conta a história pra gente, sem participar. É o que acontece aí, ó. Todos tinham muito medo da cobra. Mesmo assim, iam procurá-la. É como se alguém estivesse observando esses acontecimentos, escrevendo e contando pra gente. Nessa primeira parte do texto, que personagens fazem parte da história? Os indígenas, a cobra grande, a árvore e o rio, né? Os índios, a árvore e o rio, eles solicitam que ela liberte a noite, mas ela não atende ao pedido de nenhum deles. Segundo a lenda, por que não havia noite no início do mundo? Não havia noite no início do mundo porque a cobra grande aprisionou a noite em um caroço de Tucumã, certo? E deixou lá no fundo do rio.
Porque a cobra grande era temida, porque dava medo, né? Ela era muito grande, ela era poderosa, olha só o poder dela. Ela colocou a noite no caroço de Tucumã, guardou e não deixava ninguém ter acesso à noite, todo mundo cansado, querendo repor energias e não podia porque era sempre dia. 7. Onde a cobra grande passava a maior parte do tempo. Olha só, ela passava a maior parte do tempo enrolada em um caroço grosso, em um tronco, desculpa, grosso, de uma árvore que a havia secado por causa do sol, né? As árvores também não aguentavam sempre dia, né? E o sol escaldante e não conseguiam repor suas energias, descansar, então todos reclamavam. 8. Que poder a cobra grande tinha? Ela tinha o poder de esconder e também de liberar à noite, né? Ela escondia, mas se ela quisesse, ela poderia liberar. Que prejuízos a falta da noite acarretava? Vários, né? Todos foram até ela para poder relatar isso. Os prejuízos eram a claridade, que nunca terminava, o fato de que ninguém podia descansar direito, as pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço, não conseguiam dormir, as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas, pelo calor contínuo. Então, todas essas questões eram levadas até a cobra grande, mas ela não cedia a ninguém. Sobre a atitude da cobra grande, responda as questões a seguir. O que levou a cobra grande a trancar a noite? Ela não queria compartilhar a noite com ninguém, certo? E a gente estudou sobre a questão das cobras, né, se adaptarem à temperatura ambiente, elas precisam ir até o sol para se aquecer um pouquinho, então, né, foi por interesse dela, né? Qual é a opinião sobre essa atitude da cobra grande, né? Então, aí é sua opinião, ok? Mas é interessante que vocês percebam que as ações da cobra revelam uma atitude extremamente egoísta, né? Ela queria a noite só para ela, o que causa prejuízo aos outros, ok? Então, é uma atitude que a gente vê aí no nosso cotidiano, né? Pessoas que se importam somente com ele, não se importam com as outras pessoas. A gente está vivendo um momento muito sensível nesse sentido, né? A gente precisa da união de todos para que o nosso sistema, né, de saúde não entre em colapso e que todas as pessoas possam conseguir sobreviver esse momento. É o que nós estamos aqui lutando, né, pela sobrevivência da coletividade. Então, para isso, atitudes egoístas seriam prejudiciais, né, principalmente nesse momento sensível que nós estamos vivendo. Questão 12. Já pegando aqui a questão discutida na parte 2 da lenda. Então, vamos lá. Olha só, questão 12. Sobre esse trecho, né, a parte 2 da história, responda as questões a seguir. Letra A. O primeiro parágrafo desse trecho apresenta 2 novos personagens, que são a filha da cobra grande e o seu marido, certo? Qual é a importância desses personagens para o desenrolar da história? Agora, na questão A, quem colocou também a presença dos 3 irmãos, muito interessante, né? Porque é o momento aqui em que os 3 irmãos, né, saem na procura da cobra grande para poder levar a solicitação da filha, né? Então, apresenta aí os 3 irmãos também. Quem colocou tá tranquilo, tá? Qual a importância desses personagens para o desenrolar da história? Eles são muito importantes para o desfecho da história, né? A indígena compadecida pelo marido, o qual está muito cansado, pedir a cobra grande para libertar a noite. Então, ela é uma personagem muito importante aí nessa história, porque ela vai mudar o rumo de tudo, né? Ela vai solicitar a mãe para libertar a noite e, a partir daí, eles conseguem fazer com que a noite venha ao retorno, né? Porque a cobra grande pegou a noite e guardou no caroço, ou seja, existia a noite anterior. Então, a noite voltará a existir. Porque a filha da cobra grande não se preocupava com a ausência da noite? Porque assim como a cobra grande, ela era feiticeira, né? E conseguia dormir quando queria, quando ela desejasse, certo? Questão 13. Releia o diálogo entre os indígenas e seu marido. Olha só. Vou lhe contar um segredo. Que segredo? Minha mãe tem um mistério da noite. Então, ela conta o segredo e a partir desse momento começa o grande plano, né?
dos 3 irmãos irem até a cobra grande e solicitar que ela seja libertada. Agora, analise as seguintes definições da palavra destacada e assinale a que mais se aproxima. Então, vamos ver? O que seria mistério aí no primeiro? Tudo que a inteligência humana é capaz de explicar ou compreender. Ou coisa secreta, oculta, enigma, segredo. Então, o mistério da noite seria o segredo da noite, né? O enigma da noite aí, no caso, que estava escondido dentro do caroço de Tucumã. Só a filha e a cobra grande sabiam desse segredo, desse mistério, né? Que todos estavam à procura. Sabiam que a grande cobra escondia, mas não sabiam como que poderia se revelar onde estava, ok? Então, é a segunda definição. A indígena pediu ao marido que atribuísse a 3 irmãos uma tarefa. O que esses 3 irmãos deveriam fazer? Eles deveriam encontrar a cobra grande e solicitar-lhe que libertasse à noite, conforme o pedido da filha. Já que é a filha que está pedindo para libertar, então todo mundo estava esperançoso que o pedido seria atendido. Porque a indígena tinha certeza de que seu pedido seria atendido pela cobra grande. Porque ela era filha, né? E as mães geralmente cedem aos desejos e pedidos dos filhos, certo? Então ela acreditava, né? Ela tinha esperança de que aquele pedido fosse aceito, né? Que ele fosse realizado pela mãe. Porque as árvores se encheram de esperança. As árvores se encheram de esperança porque a noite poderia ser liberta, né? Em razão do pedido dos indígenas à cobra grande. Então, os 3 irmãos passaram, contaram, né? Para as árvores o que eles estão apressados em fazer. Eles contaram que a filha tinha pedido e que todo mundo estava esperançoso, porque se a filha está pedindo, com certeza a mãe iria aceitar. Próxima questão 17. Qual foi a condição da cobra grande para entregar aos indígenas o caroço de Tucumã que continha a noite? Olha só, a condição imposta era o quê? Que os indígenas não abrissem o caroço antes de entregá-lo à sua filha, porque ela só é a filha dela, teria sabedoria para libertar a noite. Mas nós vimos que eles não foram obedientes, né? Então, vamos à parte 3. 19. Quais são atribuídas 2 qualidades aos 3 irmãos? Que qualidades são essas? No finalzinho, né, o marido da indígena fala: nossa, mas eles eram tão obedientes, então significa que eles são obedientes, né? Mas são muito curiosos também. Então, são qualidades aí que nós conseguimos identificar tranquilamente no texto. Letra B. Qual dessas qualidades prevalece e que ação resulta dessa qualidade? A curiosidade prevalece, como nós vimos que eles não aguentaram chegar até a indígena, a filha, né, da cobra grande, eles libertaram a noite antes. Então, levando os irmãos a abrir o caroço de Tucumã. Eles abriram o caroço antes de chegar até ela, porque, não deve acontecer nada, né? Isso é besteira, vamos nós mesmos libertar a noite. Depois dessa ação, algo deixa os irmãos assustados. O que aconteceu? Olha só, eles ficam assustados porque quando eles abrem o caroço de Tucumã, tudo ficou tão escuro que não se via mais nada. Ou seja, será que vai ficar escuro para sempre? E agora? Como que vai fazer? Antes era dia para sempre, agora é noite para sempre? O extremo, ele não é tão favorável, né? Precisa um bom senso e todos ficam preocupados com isso. Questão 20. Depois que os irmãos libertarem a noite, houve uma sucessão de fatos. Nós vamos numerar de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, primeiro, os bichos que estavam dentro do caroço ficam soltos. Aqueles bichos noturnos, né? Os barulhinhos, os bichos, tudo é falado lá no decorrer do texto, certo? Depois disso, o que acontece? Os bichos que escaparam passaram a fazer barulho e foram ouvidos pelos irmãos, certo? Eles ficaram lá meio que ouvindo aquele barulhinho ao longe, mas quando abriu o caroço de Tucumã, tudo se libertou. Logo depois, muitas coisas que não tinham vida se transformaram em diferentes tipos de animal. Lembra? Cascas, né? Troncos, galhos, folhas caídas se transformaram em diferentes tipos de animais. 4. Os 3 irmãos ficaram assustados com as transformações em volta deles, porque eles nunca tinham ouvido, né? Aquilo ali era característico da noite. E as pessoas, elas não tinham contato com a noite há muito tempo.
né? 5. Os irmãos procuraram a canoa, mas não a encontraram porque estava muito escuro. E 6, um dos irmãos deu uma cabeçada em uma árvore. 7, outro irmão trombou em uma pedra. E 8, outro irmão quase se afogou tentando encontrar a canoa, né? Porque estava tão escuro, as pessoas não sabiam o que tinha na frente e o que podiam fazer ali naquele momento. E 21, a respeito das ações dos personagens, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Então, olha só. Como feiticeira, a indígena adivinhou que a noite tinha sido libertada quando ouviu o barulho dos insetos noturnos. Não, quando ficou tudo escuro, né? Aí ela, nossa, libertaram a noite. E agora? Porque só eu tinha a sabedoria para poder libertar a noite. Eu sabia como fazer para que a noite e o dia coexistissem, né? Cada um no seu momento. O marido da indígena não teve medo da noite, pois confiava muito na esposa. Claro que não, eles ficaram todos preocupados, porque poderia ser noite para sempre, e não é o que eles queriam um momento de dia, um momento de noite, assim como existe atualmente. A filha da cobra grande sabia o que fazer para trazer o dia de volta, ela sabia sim, ela era feiticeira e tinha sabedoria para isso, para consertar o erro dos 3 irmãos, certo? A indígena separou o dia da noite com fio de cabelo, usando-a para cortar o espaço. Então, ela usou o seu fio de cabelo, começou a cortar o espaço, feixes de luz começaram a surgir, e aí o dia apareceu novamente e ela conseguiu separar o que era dia e o que era noite. Depois que a noite foi embora, os 3 irmãos foram perdoados pela indígena. Não, né? Olha só, lá no finalzinho, vocês vão pagar pela desobediência, disse ela. Vou transformá-los em macacos. Então, lá no finalzinho, ela transformou os 3 irmãos em macacos, a fim de dar um sermão, né, nos 3, porque eles fizeram o que não era para ter sido feito, ok? Como se fosse um castigo. Por causa da desobediência, os indígenas foram transformados em macacos, que é o que nós acabamos de falar. Então, nós corrigimos aqui até a página 16. Nós já tínhamos lido, assistido os vídeos do SPS sobre a lenda. Nós vimos a diferença de mito e de lenda. Essa lenda, ela tem o objetivo de explicar, né, o surgimento da noite, no caso. Nós vimos que não é a função principal de uma lenda, mas ela pode, não tem problema nenhum, ela fazer explicações sobre questões e acontecimentos, mas nós vimos que essa função é principal característica do mito, né? Ele tem esse objetivo maior de explicar o surgimento das coisas, como aconteceram, como surgiu a explicação do surgimento do mundo e tudo mais. Mas essa lenda aqui também trabalha com essa explicação nesse sentido e sem problema nenhum, ok? Então, bons estudos e continuem fazendo todas as correções. Até a próxima!